Se a presença de Deus está aqui hoje, Ele te cura. Eu declaro portas abertas. Receba a libertação. Eu declaro a sua bênção, a sua vitória. Sejam abençoados. Sejam mais que vencedores. Muito bom dia e a santa e gloriosa paz do bom e maravilhoso Deus seja na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, na sua família e em todos os seus caminhos, dando prosseguimento à programação da Igreja Mundial, diretamente aqui do canal da TV Metrópole, canal 16.1. Você pode ficar ligado sempre conosco nessa programação toda especial, na participação que temos aí na grade da programação da TV Metrópole, a partir das 22 horas até às 6 da manhã. Então, que horas que você consegue acompanhar aí a programação da Igreja Mundial pela Metrópole? De 22 horas, 10 horas da noite, até às 6 horas da manhã do dia seguinte. E aí mostrando em muitos testemunhos a manifestação do poder de Deus, palavra, os avisos e recados falando sobre as concentrações, sobre as oportunidades, orações que estarão sendo feitas durante toda a programação e assim levando Jesus aos lares, levando e falando o nome do Senhor Jesus para que todo aquele que crê, todo aquele que acompanha, ele possa ter esse acesso, esse contato com Deus, com Jesus. Até porque é a nossa necessidade viver e viver com Deus, porque sem Deus não vivemos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é a vida, só podemos afirmar que estamos vivendo e que temos a vida quando com Ele estamos, tá bom? Então, no programa de hoje, daqui a pouquinho, eu vou realizar uma oração, ainda nesse primeiro bloco. Já estou aqui com o meu copo com água preparado. Você vai acompanhar aí mais uma matéria da visita que temos realizado em lojas, lugares, locais, abençoando a vida financeira, levando a plaquinha ali, ó, a plaquinha do bendito serás na terra e bendito serás no campo. E essa semana é muito especial porque antecede um final de semana que será maravilhoso, extraordinário. Começando sexta-feira, com a libertação em todos os templos da Igreja Mundial, aqui ao meio-dia e demais localidades. Sábado, você vai poder estar acompanhando aí pelas plataformas digitais, pelo canal do YouTube e pelos canais que estarão transmitindo ao vivo, pelo canal da Sky 585, pela Parabólica 225, aqui mesmo em Fortaleza, pelo 19.2, você vai poder acompanhar, porque no sábado o nosso apóstolo estará em mais uma grande concentração que vai marcar dessa vez ali a vida do povo carioca, do povo fluminense. Fluminense é porque o cidadão do Rio de Janeiro, ele leva esse nome, né? Aquele que mora ali no Rio de Janeiro, ele leva esse nome. Então você que é do Rio de Janeiro, você que é aí da região da Zona da Mata Mineira,
você que é do Espírito Santo, divisa com Campos, Itaperuna, cidades ali também de São Paulo, você já deve estar com a sua passagem tudo certo. Provavelmente você já tem aí o seu nome já na caravana, mas caso isso não tenha acontecido ainda, você pode hoje mesmo procurar a Igreja Mundial no Rio de Janeiro. Eu estou falando isso porque mesmo estando pelo canal da Metrópole aqui em Fortaleza, mas nós estamos agora com esse programa também sendo retransmitido pelo canal do YouTube. E aí outras pessoas acompanham de todas as partes do país, sem falar que pela TV Metrópole, pelo site, pode-se acompanhar aí o programa em qualquer parte do país e do mundo. Mas a evangelização, ela não é só para quem acompanha o programa. Se uma pessoa aqui de Fortaleza, ela está acompanhando e ela tem um parente lá no Rio de Janeiro, ela está assistindo agora, ela está lembrando, ouvindo falar que o apóstolo, a bispa, a Igreja Mundial estará ali realizando uma grande concentração ali no Maracanãzinho, no dia 13, sábado agora, ela vai mandar uma mensagem para o filho, para o neto, para o parente, para o familiar e vai dizer, ó, você está aí no Rio, você está aí próximo ao local da concentração, dá para você estar aí. E ali essa pessoa vai estar evangelizando. Então, sábado, dia 13, às 10 horas da manhã, ginásio do Maracanãzinho, ali no Rio de Janeiro. E aí, o dia 14, nosso apóstolo estará já, menos de 24 horas, no Brás, realizando a mega imposição de mãos, a partir das 5, 6 horas da manhã, e às 9 horas se dará início ao culto, a ministração, com a Santa Ceia do Senhor. É isso mesmo. Domingo agora é Santa Ceia do Senhor em todos os templos da Igreja Mundial do Poder de Deus. Aí aqui em Fortaleza estaremos às 7h30. Atenção todo o povo cearense, atenção todo o povo fortalezense, atenção você que me acompanha do Nordeste. Se prepare para esse grande domingo agora, mas vivendo uma etapa, um dia de cada vez, porque é final de semana de bênçãos, é final de semana com a grande Santa Ceia do Senhor e com a imposição de mãos, diga-se de passagem. Então é unção dobrada com a entrega novamente ali da água, do garrafãozinho ali, que representa a água da vida, para aqueles que virão à igreja, levarão em forma de unção, junto àquele garrafãozinho ali, a botijinha, a água, para que os seus familiares possam beber. E a toalhinha do Salmo 128, que eu até peço você para dar a toalhinha que você pegou no último domingo para uma pessoa. Abençoe alguém com a toalhinha. Por quê? Porque domingo agora nós vamos te entregar novamente a toalhinha. Então, todos os domingos, você vem, vamos fazer a oração ali com a toalhinha do Salmo 128. Você presenteie, abençoe alguém com a toalhinha. E aí, no domingo seguinte, você vai pegar a toalhinha com o Salmo 128, que representa a felicidade e a prosperidade no lar. Então, uma passada do que vamos estar vivendo no programa de hoje. Agora nós vamos orar, vamos falar com Deus. Daqui a pouco eu volto após a oração, meditando aqui na palavra, Marcos capítulo 6, ali no versículo 37, que fala sobre a multiplicação, né? Sobre a multiplicação dos pães e peixes. Só que tem um detalhe muito importante que eu queria destacar para que a gente venha observar e praticar isso na nossa vida.
Mas agora, como de fato esse programa leva esse nome, é a oração do trabalhador, nós vamos orar agora por todos os trabalhadores, empresários, aposentados, donas de casa, assalariados, pensionistas, autônomos, vendedores ambulantes, contratados, prestadores de serviço, terceirizados, funcionários públicos, funcionários do Estado, funcionários da Federação. Vamos orar agora e pedir ao bom e maravilhoso Deus que te abençoe e te dê um dia de trabalho muito especial. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos, meu Senhor, te exaltamos, te bendizemos e te glorificamos. Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Senhor e Salvador, socorro bem presente. E nós entramos na tua presença agora, te agradecendo pelo cuidado, pela atenção, pelo amor que o Senhor tem para conosco, pela vida que o Senhor nos deu, nos resgatando do império das trevas e nos transportou para um caminho de luz, de paz. E hoje intercedemos, pedimos a bênção do Senhor sobre cada trabalhador, independente do ramo, do segmento. Que o Senhor abençoe, proteja, dê saúde, livra-os do homem mau, do acidente, do perigo, da bala perdida, do assalto, da tragédia. Põe a tua mão, guarda com o teu poder e abençoa para que essa semana, hoje, sejam abençoados em tudo que fizeres. Aonde colocares as mãos, esse trabalhador seja bem-sucedido, seja abençoado. Livra-os do mal, prospera em tudo que fizeres. Abençoa dando sabedoria, capacidade. Abençoa, meu Pai, os profissionais que trabalham diretamente ali com a estética, seja um barbeiro, seja uma pessoa que exerce ali uma atividade em um salão feminino de beleza. Que o Senhor possa abençoar profissionais que muitas das vezes melhoram a autoestima daqueles que passam por esses serviços. Que o Senhor possa abençoar, porque eles fazem ali a alegria, o bem, esse bem-estar, mas muitas das vezes estão tristes, estão preocupados, têm ali a responsabilidade tanto de estarem dedicados, concentrados no que estão fazendo. É um serviço que não pode ter erros, mas eles também precisam estar ali concentrados por conta do balanço, por conta dos pagamentos, por conta, às vezes, de coisas que precisam estar funcionando para que venha dar tudo certo. Então nós abençoamos todos os profissionais, seja o homem, seja a mulher, e que possam ser abençoados, que esse salão, essa barbearia, esse centro de estética, esse local seja consagrado, abençoado, meu Senhor, abençoado. Proteja, guarda da inveja, do olho grande, de todas as coisas de ameaça
de problema, de conflitos, sejam abençoados. Cada um desses e todos que entrarem nesses locais ao qual um homem de Deus, uma mulher de Deus ali trabalha, possam não somente ter a sua aparência ali cuidada, mas tenham também o coração, a alma, o pensamento tratado, porque estar no ambiente cujos responsáveis acreditam em Deus, é certeza que seremos ali envolvidos com as coisas do Senhor. Abençoa cada trabalhador, todos os trabalhadores. A água, mais uma vez, santifica, abençoa, que ela seja ânimo, que ela seja força, que ela seja remédio, que ela seja direção, que ela seja um ponto de contato entre a fé e o poder de Deus. Quem beber a água agora, abençoe não somente a sua vida agora, mas abençoe durante todo o dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água, seja abençoado. Graças a Deus. Nós vamos a esse primeiro intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a palavra, interagindo sobre a palavra, falando sobre as oportunidades da sexta-feira, você do Rio de Janeiro aí com o nosso apóstolo no Maracanãzinho, e final de semana também que marca a estreia do nosso Brasil, do nosso país, da seleção brasileira, a seleção Canarinho, que marca a estreia do Brasil no primeiro jogo da Copa do Mundo. Sábado agora, às 19 horas, fase de grupos contra a seleção de Marrocos. Mas é claro que o povo de Deus ali do Rio de Janeiro e o povo de Deus aqui de Fortaleza e de outros lugares não vão interromper as atividades e a vida com Deus. Não pode, né? Eu posso assistir um futebol, eu posso torcer se eu tenho esse agrado nisso, não é uma regra, não é obrigado, mas eu não posso atropelar as coisas e deixar de lado aquilo que realmente a minha vida tem necessidade, que é buscar o reino de Deus, que é buscar a Deus, que é colocar Deus sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Inclusive, eu tenho falado e orientado sobre, terá um jogo, o terceiro jogo do Brasil contra a Escócia, que o dia e o horário é numa quarta-feira, ao qual nós temos a quarta-feira da oração. E nesse dia é óbvio que teremos o culto normalmente. Não poderemos ou deixaremos ser interrompidos na prioridade, no compromisso, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas, se tudo for equilibrado, dando o devido tempo como prioridade ao que é prioridade, é Deus no caso, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. O povo do Rio de Janeiro, por exemplo, há tempo para estar na concentração, na igreja ali. O Maracanãzinho vai virar uma igreja. 10 horas da manhã e à noite poder estar com a família em casa assistindo o jogo ali da Copa do Mundo, sem problema algum, e descansando, e no domingo de manhã estar na igreja, na Santa Ceia. Qual o problema? Há tempo para tudo, só não pode atropelar as coisas. O Brasil jogou sábado, domingo eu não vou na igreja. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu acho que não deveria nem entrar em cogitação. Me perdoa eu estar falando, parecendo que eu estou cogitando,
mas é para que se haja o entendimento para com aqueles que talvez acabam vacilando, tropeçando e não devem, não irão cometer esse erro. É buscar, pois, o reino de Deus em primeiro lugar. Mas será um final de semana muito abençoado. Sexta, libertação, domingo, Santa Ceia e o sábado com essa grande concentração ali que nós aqui de Fortaleza vamos poder estar acompanhando pela televisão. Eu já volto aqui com Marcos 16:37, falando sobre a palavra de Deus, tá bom? Vamos de intervalo e já voltamos. Domingo, você está convidado para sentar-se à mesa com o Pai, na reunião mais importante da igreja, a Santa Ceia, momento em que o cálice e o pão nos lembra do maior gesto de amor da história. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Um convite para renovarmos a nossa aliança e reafirmarmos a nossa fé com Deus. E agora na oração passou tudo. Saiu aquela dor de cabeça. Saiu a dor de cabeça, era como se eu fosse sofrer um infarto. Sei o que era. Uma opressão muito grande mesmo. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu creio que eu vou levando o milagre. Tá abençoada? Abençoado. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Glorifique a Deus. Dá um abraço aqui, ó. Um tempo de comunhão, gratidão e consagração. Venha celebrar conosco a Santa Ceia da Justiça de Deus, com a imposição de mãos, especialmente às 7:30 da manhã, com o Bispo Rodrigo Batista e a pastora Carolina. Culto também às 10 horas da manhã, às 15 horas e às 18 horas, na sede estadual, na Avenida Tristão Gonçalves, número 762, no centro de Fortaleza. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Tremendo esse meu testemunho para glorificar o nome do Senhor, bispo. A gente vivemos na casa dos meus pais, né? E é casa antiga. A minha casa é casa já muito antiga, é feito do tijolo, né? Sim. E há muito tempo a minha casa... Mas não é só antiga que é feito tijolo, não. A senhora quis dizer que é tijolo maciço. Mas é casa antiga, né? Enfim. Tem algumas casas que faz aquele tijolinho de parede dobrada. Isso. É um quadradinho assim, ó. Parece uma barrinha. Tem que ser esse. É esse mesmo. Se a lajota furada, é novo. Se a senhora está falando que é uma construção mais antiga, tem que ser aquele tijolinho de barro mesmo. É esse mesmo, pronto. Enfim, mas não tem nada a ver, né? Mas tá bom. Há muito tempo aí tava aparecendo uns rachaduras, sabe? A casa da ponta a outra, rachadura dos cantos, no meio. E eu estava vendo a situação piorar cada vez mais. Eu estava assim, eu falava para ele, meu filho, a nossa casa vai partir no meio. Porque rachadura já disse que não é bom, né? Então, enfim. Bispo, eu não tinha condições nenhuma, não tinha R$1 para mandar ajeitar. Até porque o meu esposo estava sem receber, porque ele estava esperando no INSS, que ele está encostado, né? Enfim, mas mesmo assim, quando ele recebesse o dinheiro era para pagar as contas dele e eu não tinha condições nenhuma de fazer. E aí, bispo, eu falava com Deus de madrugada, segurando as paredes. Eu passava a mão nas paredes quando eu acordo de madrugada para ir trabalhar e falava com Deus, meu Deus, me ajuda, Senhor. Me mostra o meio para me fazer algo, para me poder ajeitar pelo menos só as paredes, porque a casa lá é grande, né?
só as paredes, eu quero ajeitar só as paredes para não cair, porque se cair, o que é que eu vou fazer? O que é que a gente vai fazer? Enfim, eu orava de madrugada. Quando foi depois de 2 semanas, eu recebi uma mensagem. Deixa eu ver aqui. Uma mensagem aí, essa mensagem do governo dizia assim: você tem um tanto liberado na Caixa Econômica. Aí eu disse: meu filho, olha aqui uma mensagem que veio para mim, dizendo que eu tenho um dinheiro. Aí ele ainda disse assim: é golpe, não abre isso aí não, que isso é golpe. Aí eu até coisei o aplicativo, né? Aí, mas só que Deus falou comigo: vá lá na Caixa que você vai ver. Aí eu estava trabalhando e pedi para ele dar uma olhada lá, né? Pegasse meu cartão e fosse dar uma olhada. Aí ele liga para mim e disse assim: ó, você quer uma notícia boa ou ruim? Eu disse: claro que eu quero boa. Aí ele disse assim: pois você está rica. Opa! Mas rica só no Sim. modo de dizer, não é tanto dinheiro. Mas, bispo, a honra e glória do Senhor. Deus é tão maravilhoso, tão tremendo. Ele escuta as suas orações, as suas súplicas, né? E hoje, para glorificar o nome do Senhor, está aqui, ó, o antes e o depois. Que eu pedi para ele gravar a parede rachada, só que ele acho que esqueceu, mas eu gravei ela, a parede derrubada todo Pera aí, ele vai ter que mostrar aí, ó. Pera aí. Agora, eu estou observando um outro detalhe aqui. Eu pedi só as paredes, bispo. Eu estou observando um outro detalhe, que a gente tem vivido um período assim de negócio de golpe muito grande, né? Mas a senhora é uma outra pessoa que testemunhou também, que se deparou com uma situação que tinha toda a cara de golpe. Mas quando Deus, Ele tem algo para fazer na vida de uma pessoa, não tem golpe, não tem nada que impeça o agir de Deus. Realmente um tom de mensagem como essa é propício mesmo que seja golpe. Mas quando Deus quer abençoar, não tem golpe que impeça, não tem diabo que atrapalhe, não tem demônio que possa amarrar. Agora Quando Deus quer abençoar, até o diabo obedece. Não é verdade? Verdade. Essa que a senhora mostrou é o antes. É o antes. Agora o depois. E para a glória do Senhor Jesus, eu queria só as paredes. Eu queria ajeitar só essas 3 paredes que estavam para cair. Mas para a honra e glória do Senhor, bispo, a minha casa está toda pintada. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria, sabe? Porque foi assim, foi tremendo o que Deus fez. Cadê a depois? Agora, depois. E aqueles tijolinhos ali, eles tiveram que ter um embolso bem considerado, né? Tiveram que ter um embolso bem considerado, porque eles estão bem relevantes. Glória a Deus. Aí já é tudo resolvido, pintado. E foi numa semana. Que maravilha. Glória a Deus. Deus deu condições, né? Glória a Deus. A igreja, Deus dá condições. Vocês são dizimistas, né? Glória a Deus. E domingo eu peguei o dinheiro e honrei a casa do Senhor. Tá vendo? Eu vim aqui e fiz. Foi, sabe? E Deus honrou. Deus honrou. A senhora não sabia de onde tirar, mas Deus fez chegar. É porque é o Deus das causas impossíveis. Foi impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Ele faz o machado flutuar, ele faz o homem andar sobre as águas, e ele alimentou
mais de 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Eles comeram à vontade, até não querer mais, e ainda sobrou no cesto. Nós vamos falar isso aqui daqui a pouco. É o Deus que faz obras que aos olhos dos homens e da humanidade é impossível, mas para Deus não. Falaram isso: Senhor, despede as multidões, porque já é tarde e a gente não tem o que dar de comer para esse pessoal aí. Aí Jesus falou: não, dai vós mesmo a eles de comer. Aí um dos discípulos falou assim: nem só se a gente arrumar uns 200 denários de pão para dar para esse pessoal. 200 denários de pão daria em torno assim dos 26 mil. 26 mil só de pão para comprar, para dar para todo mundo. Ele fala, não que o dinheiro é um bom dinheiro, mas é porque ele quis dizer assim: aonde a gente vai encontrar tanto pão, uma quantidade de pão de 26 mil? Não tem padaria que vai ter isso. Ainda que a gente faça uma vaquinha aqui, junto o dinheiro de todo mundo, não vai ter pão pronto nessa quantidade. E aí Jesus foi lá e multiplicou na hora. É o Deus das causas impossíveis. Para ela ou para eles era impossível reformar e resolver aquele problema, mas Deus fez o valor aparecer e deu a bênção e abençoou. Abençoou, como ela mesmo contou, no momento onde é golpe para lá, golpe para cá, golpe dali, golpe daqui. Mas quando Deus quer fazer, até o golpe obedece. Até o que era para o mal se torna para o bem. Amém? Amém. Diga obrigado, Jesus. Obrigada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Começamos um novo mês, confiando na provisão e cuidado de Deus. Em um tempo de tantas incertezas, existe um lugar onde a fé é fortalecida e os sonhos são renovados. No mês de junho você vai dar 10% de tudo que Deus lhe der. E traga um pedido muito especial. No mês de junho você vai trazer isso aí. Você vai trazer na Santa Ceia, dia 14, no mês de junho. É o mês do nada me faltará. Você que tem uma causa, você que tem uma demanda, você que tem um sonho. Porque quando o Senhor é o nosso pastor, o impossível se torna testemunho e a falta dá lugar à abundância. O cajado, ele representa a autoridade, o poder de Deus. E só o poder de Deus mesmo para abençoar o povo dele. Tome posse, receba esta palavra pela fé. Junho será um mês de provisão, cuidado e cumprimento das promessas de Deus. Voltamos, você acompanha aí o poder sobrenatural da fé, tá bom? Programação abençoada, levando palavra de Deus aos lares, igual as imagens que você estava acompanhando aí agora. Marcos capítulo 6, verso 37. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. Sabendo ele, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a
relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. É um milagre, né? Da multiplicação dos pães e dos peixes. Muito conhecido. E uma riqueza de detalhes enorme. Mas eu quero, na mensagem de hoje, destacar essa frase, essa parte, que está até destacada em vermelho, ao qual o Senhor Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Essa palavra, ou melhor, essa fala, ela tem inúmeras interpretações e encaixes na nossa vida. Ela está dizendo o seguinte, Jesus estava dizendo para os discípulos: não transmitam, ou não passem, ou não se recusem a resolver aquilo que cabe a vocês resolver. Não transmitam a responsabilidade para outros. Faça vocês mesmos. Faça você mesmo. Isso na nossa vida é muito prático, é muito corriqueiro, é muito presente. Aonde muitas das vezes a gente tem um problema, a gente tem uma dificuldade, a gente tem uma situação a ser resolvida, e aí a gente acaba passando a bola para frente, a gente acaba transferindo a responsabilidade ou a culpa, ou se ausentando daquilo que deveríamos fazer. O que Jesus, cada vez mais afunilando aqui, ele está dizendo resolva vós mesmos aquilo que chegou até a sua mão para resolver. Mas como? Tenha fé, creia em Deus, acredite em Deus. O Senhor Jesus nessa palavra está dizendo: eu não lhe darei a pedra que você não pode carregar. Se isso chegou até você, vá em frente, não desista, não passa a bola, não desanima, não confesse incapacidade ou impossibilidade. Humanamente, sim, mas para Deus tudo é possível. Reconhecer que você não pode não significa dizer ou tentar convencer os outros que não tem mais jeito, porque Deus pode. O que eu e você não podemos fazer, Deus pode. Ele multiplicou os pães e os peixes e mais de 5.000 pessoas, porque eram em torno de 5.000 homens. Mas ali nós estávamos falando também de crianças, de mulheres, de pessoas de várias idades. Então, mais de 5.000 pessoas comeram, se fartaram e ainda sobrou. E quando a palavra diz, em torno, fazendo uma comparação, de 200 denários para poder comprar tudo de pão,
seria aproximadamente em torno de 26 mil reais. Porque um denário é em torno de 130 a 150 reais. O denário, um denário, seria em torno de uma diária de trabalho em torno de 130 a 150 reais. Então, multiplicado, chegaria ao número aproximado de que 200 denários seria em torno de 26 mil. O valor, apesar de ser alto, 26 mil é uma boa quantia. Mas talvez assim, juntando todo mundo, talvez até daria. Mas aonde conseguir comprar 26 mil de pães? Você conhece uma padaria que teria agora você chegar lá para alimentar e comprar 26 mil de pães? 26 mil de pães, ó. Me dá aí 26 mil de pães. Você é da época que comprava assim o pão por quantidade e o valor era dentro dessa especificação? Um exemplo, falava isso num outro programa. O pão, muitos já devem ter comprado dessa forma. Se comprava 10 pães com R$1. 10 pães. Você dava R$1 e dizia assim, me dá 10 pães. Então, é nessa base do cálculo, né? Hoje, o pão, na maioria dos lugares, não é vendido por unidade, assim, é vendido por peso. É vendido por peso. E, que modéstia à parte, como o pão tem essa formação bem artesanal, onde por mais que se faça ali um cálculo na massa, mas ele acaba tendo uma diferença. Um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais leve. Então o peso, ele acaba criando uma igualdade, né? uma justiça maior ali no que está sendo comprado. Mas 26 mil reais de pães é muito pão, Era a quantidade necessária para alimentar. Humanamente dizendo ali naquele momento, era impossível. Mas Deus, o Senhor Jesus, Ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos. Todo mundo comeu, sobrou. E quem comeu também não comeu contado, não. Comeu até não aguentar mais. Comeu até dizer chega. Eu trago essa palavra hoje porque eu estou falando muito no mês de junho. Sobre o mês onde o ser humano que acredita em Deus, lê a Bíblia, ele precisa acreditar no sobrenatural, na fé que move montanhas, barreiras. Tem muitas pessoas que no passado já tiveram essa fé e hoje, de uma forma meio que aposentaram ela, abandonaram essa fé. E hoje estão vivendo uma vida com Deus muito, muito teórica, muito filosófica, muito mecânica. E já não tem mais em alguns aquela ousadia, aquela intrepidez, aquela entrega, aquele desenvolvimento, aquela postura mais ativa, mais destemida, mais intrépida, de realmente olhar para algo e dizer, não, eu não vou passar a bola para frente, não. Deus vai me capacitar, Deus vai me ungir, Deus vai me abençoar e eu vou ver isso ser resolvido. Eu vou ver isso mudar, eu vou ver isso acontecer, eu vou ver dar certo. Não, eu não vou passar a bola, não. Eu não vou fugir da responsabilidade. Eu não vou mandar eles comprarem pão em outro lugar, não.
Eu mesmo vou fazer o que tem que ser feito. Então, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A pergunta é, você crê que tudo é possível? Se você crê, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então não abandone o barco, não desista. Deus, Ele faz o homem andar sobre as águas, Ele faz o machado flutuar, Ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta mais de 5.000 pessoas. E por aí vai. E por aí vai. Ele faz a estéril ser mãe de filhos. Ele dá uma criança a um casal avançado em idade. Ele levanta um vale de ossos secos. Ele socorre alguém que estava no fundo do poço. Ele perdoa o pecado de alguém que estava paralítico e aquela pessoa volta a andar porque perdoados estão os seus pecados. Ele ressuscita um homem que já estava morto há 4 dias e já cheirava mal. Ele pega na mão de uma jovem, Talita, que os pais, e principalmente os avós ali, davam como morta, mas a menina estava dormindo. Ele pega na mão e a menina levanta. Ele libertou o homem que andava pelo sepulcro, pelo cemitério, se mutilando. Ele curou 10 leprosos. Esse é o Deus que eu te apresento. Então, quando um problema bater na sua porta, quando uma fase difícil lhe sobrevier, quando alguma coisa ruim te acontecer, não duvide do poder de Deus que é sobre a sua vida para mudar toda essa situação. Não desanime, não desespere, não entregue os pontos, não declare falência, não fique perguntando como. Creia, confie, determina, lembra da Bíblia, lembra dos milagres, lembra de Deus, lembra de Jesus, lembra do poder, lembra da unção, lembra das obras, lembra da sua palavra, lembra que Deus é poderoso, lembra que Ele pode todas as coisas. E se você crê nele, você pode todas as coisas. Glória a Deus. Então guarda, medita nisso. Eu quero dar mais um espaço aí, para que você continue acompanhando imagens, mas eu vou encerrar minha participação. Eu queria que você ajudasse essa obra, devolvendo o seu dízimo, cumprindo o seu voto, ajudando a esse ministério continuar. Esse mês agora, o propósito do dízimo é junto com a oferta semelhante ao valor do dízimo, que nós estamos entregando esse envelope aí, ó. Dentro dele tem o cajado, símbolo da autoridade. Então, as pessoas têm uma oportunidade de, no mês agora de junho, corrigir, se acertar, se endireitar, para que o novo semestre seja diferente. Então, se de janeiro até junho você falhou no dízimo, você se ausentou na Santa Ceia, você deixou de cumprir um voto, você falou, pensou mal de alguém, você acabou deixando coisas que não deveriam acontecer, ter acontecido, você pode consertar isso, corrigir isso. E uma delas é ser dizimista. Tudo que chegar na sua mão, devolva a Deus. E nesse mês de junho, você vai devolver o dízimo, que é a 10ª parte, e vai acrescentar uma oferta semelhante ao valor do dízimo. E vai fazer isso diretamente na conta ou pessoalmente
em uma igreja, em um templo da Igreja Mundial mais próxima da sua casa. Sexta-feira agora, meio-dia, onde vamos estar entregando óleo de fogo, ungindo as pessoas e determinando a libertação. Você do Rio de Janeiro vai poder fazer isso aí no ginásio do Maracanãzinho com o nosso apóstolo. E assim também no domingo de grande Santa Ceia com a mega imposição de mãos. Aí já, dessa vez, em todos os templos da Igreja Mundial. Tá bom? Então ajude, socorra e se prepare. Não tenha medo, tenha fé. Ao invés de ter medo, tenha fé. Ao invés de ter dúvida, tenha confiança. Ao invés de ter receio, tenha determinação. E creia, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Tá? Pai, eu determino e declaro saúde, paz, cura, mudança, vitória, libertação. Receba isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na semana seguinte, um abraço aí a todo o povo de Salvador, Bahia. Nosso apóstolo estará no terceiro domingo, né? Domingo após a Santa Ceia. Ali no Centro de Convenções, às 9h da manhã, Salvador, Bahia, com a presença aí de caravanas de todo o Nordeste, em especial ali do estado da Bahia e ali estados que fazem divisa ali, como Sergipe, como Pernambuco, que estarão também ali com caravanas, e de todas as igrejas do Nordeste, como de todos os estados, pessoas também mobilizadas para estar ali nesse grande dia. Então, eu vou ficando por aqui, mas você vai continuar acompanhando aí o programa O Poder Sobrenatural da Fé, e hoje mesmo procure a Igreja Mundial mais próxima da sua casa. Creia em Deus, creia nos seus profetas e prosperareis. Um abraço forte, fica com Deus. Saúde, paz, prosperidade. Fique na paz e até lá. E continuamos firmes nesse propósito, projeto de Deus, de estar visitando lugares, pontos comerciais, lugares de trabalho, aonde pessoas se dedicam e lutam, batalham para que seja abençoado e conquistem, vinda da parte de Deus, o pão nosso de cada dia, até porque Deus é quem abençoa, Deus é quem dá vitória. E hoje nós estamos aqui, podemos se dizer assim, no centro automotivo, onde nós temos aqui oficina mecânica, nós temos aqui parte de funilaria, pintura, e o local, especificamente falando, aonde viemos colocar a plaquinha ali, é um local com vários atendimentos ao senhor Raimundo, homem de Deus, junto com a sua mãe ali, que sempre tem estado conosco. Ele está até ali em reforma. Nós vamos entrar ali no local onde vamos colocar a plaquinha. Aqui nós estamos próximo ao shopping Rio Mar. Aqui é bairro Papicu. Amélia, só Raimundo, vem cá. Amélia Benebier, número 504, Papicu. Isso aí, aqui é a oficina do Joãozinho Automotiva, mecânica, tem parte de funilaria também, pintura, funilaria, e ali o Lava Jato, onde nós viemos colocar a plaquinha, está em reforma, organizando ali, tem a rampa, está fazendo o boxe aqui, onde vai ser concretado ali o contrapiso, depois o piso, para que possa ali os carros chegarem, receberem ali essa estética automotiva. E chegamos no momento até propício para já colocar a plaquinha e dar início aos trabalhos com a bênção de Deus. Então, você que é
daqui da região, Papicu, você que tem a sua residência, o seu local próximo ao shopping aqui, Rio Mar, você que é membro da Igreja Mundial ou não, precisando, você procura aqui o Sr. Raimundo, você procura aqui, ó, o meu irmão Joãozinho, tem carro entrando aí, ó. Vem pra cá, ó. Vamos ali colocar a plaquinha, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui já tá tudo no ponto, ó. Tá vendo? Aqui vai ser o local. Tá tudo em reforma, aonde vai estar colocando o piso, né? E aqui o local aonde os automóveis vão ser estacionados e um piso para que possa ser lavado. Ali a rampa, que também tá com material que está sendo relocado aqui, e você vai vir e vai receber esse atendimento. Aqui a plaquinha, ó, dos benditos. Você que está acompanhando aí pela TV, pelas redes sociais. Mais uma visita, bendito serás na terra e benditos serás no campo. E esse local, onde pessoas receberão esse atendimento, Lava Jato, tá de cara nova, visão, né? A visão quando chega, realmente, o Sr. Raimundo já está enxergando lá na frente, já está mudando as coisas, já está colocando aí um local onde vai fazer um box aqui, uma garagem totalmente reservada, e ali os carros que precisarem também desse atendimento ali por baixo, né? Na rampa, melhor dizendo, também vão estar recebendo. Às vezes tem lavagens que lava só por fora, só por dentro ali, e não precisa. Mas às vezes tem lavagens que a pessoa tem a necessidade de lavar por baixo, às vezes uma lubrificação ali também por baixo. É bom, é interessante, e deixar tudo em ordem. Tá bom? Então nós vamos orar, pedir ao bom e maravilhoso Deus que conceda a sabedoria dele, a prosperidade, e que abençoe esse trabalho, abençoe essa loja, abençoe esse local onde realmente pessoas vão ser atendidas, pessoas assim serão abençoadas, e que tudo seja dirigido, governado, guiado por Deus. Meu Senhor, toma a frente desse centro automotivo, toma a frente, meu Pai, desse lava-jato, que o Senhor venha abençoar, governar, dirigir, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Que a prosperidade esteja aqui, e repreendemos a inveja, o olho grande, todo tipo de dano, todo tipo de prejuízo seja repreendido. O que ligamos na terra está ligado no céu. Declaramos a bênção dos benditos, assim como a plaquinha já está ali fixada, declaramos que ela está aqui nesse lugar, nesse lava-jato, nesse local de trabalho, sobre a vida e as mãos do Sr. Raimundo, e que o Senhor seja aquele que governe e dirija sobre esse local de trabalho. Abençoado seja hoje, amanhã e um futuro próspero, brilhante, abençoadíssimo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Tá bom? Então tá abençoado. Declaramos a bênção dos benditos. Você viu aí à frente, você sabe aonde é. Papicu, Amélia Benebier. Um nome um pouquinho difícil. Eu vou toda hora ali consultando ao Sr. Raimundo como universitários aqui. O número eu já guardei. É o número 504. Número 504. Então é um bairro grande, região muito populosa, vai estar abençoado, ó, Sr. Raimundo. Eu declaro a bênção dos benditos sobre as mãos do Senhor, que o Deus Todo-Poderoso continue te dando força. Daqui para frente eu tenho certeza que a força ainda será maior nesse local que está sendo todo preparado, e assim nas atividades e trabalhos que aqui serão realizados. O Senhor está abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Tá bom? Então que Deus abençoe, vamos seguindo aí. Você vai acompanhando aí, um forte abraço, fique na paz e até a próxima, em nome de Jesus.